Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Sara Tainha, jornalista, e é um prazer estar aqui convosco nesta manhã, onde vamos falar de autonomia da enfermagem no sistema de saúde. Mas antes disso e antes de chamarmos os nossos convidados, vale a pena começarmos por esclarecer uma coisa, que este debate não vai ser apenas sobre enfermeiros, é sobretudo sobre pessoas, sobre acesso, sobre tempo de resposta e sobre aquilo que acontece quando alguém precisa de cuidados e muitas vezes, como sabemos, infelizmente, o sistema demora demasiado tempo a responder. Portugal tem milhares de enfermeiros altamente qualificados, e muitos dos que estão aqui são exemplo disso, com formação diferenciada, experiência clínica e competências reconhecidas. Mas a pergunta que fazemos é, será que estamos realmente a usar toda essa capacidade? Portugal será que está preparado para dar o próximo passo nesta questão da autonomia dos enfermeiros? Que mudanças legais são precisas? Que garantias devem existir? E, sobretudo, será que há vontade política para avançar? É o que vamos saber na próxima hora com os nossos convidados. Começo já a chamar a palco. Primeiro, Luís Filipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Um aplauso, por favor. Bem-vindo à sua casa. Depois passo já também a chamar Mariana Vieira da Silva, deputada da Assembleia da República, do Partido Socialista. Um aplauso. O Francisco Sousa Vieira, deputado do PSD. Um aplauso, por favor. A Patrícia Nascimento, deputada da Assembleia da República, do Chega. Um aplauso. E o Mário Amorim Lopes, deputado da Assembleia da República, do Iniciativa Liberal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a isso, vamos começar o debate, até porque temos muitos temas para tocar e muitas perguntas para fazer, mas, naturalmente, temos que começar pelo bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira. Vamos aqui falar da autonomia dos enfermeiros. Hoje, concretamente, onde é que está o principal desperdício no Sistema Nacional de Saúde nesta questão? Bom, muito bom dia a todos, mais uma vez. Eu diria que o desperdício é exatamente deste ponto de vista das competências dos enfermeiros. Naturalmente que os enfermeiros hoje têm um conjunto de competências, até decorrente da sua formação académica, que estariam disponíveis do ponto de vista da sua diferenciação para poderem ser significativos para as pessoas e ir ao encontro daquelas que são as necessidades de cuidados das pessoas. E, naturalmente, que a Ordem já há alguns anos e com intensidade também nestes últimos 2 anos, tem feito um conjunto de propostas junto do Ministério da Saúde no sentido desta questão de sermos mais significativos, de colocarmos as nossas competências. E essas propostas que têm feito estão a ser bem recebidas por parte do Governo? Elas têm alguma abertura por parte do Governo, mas depois há sempre alguns entraves, ou do ponto de vista administrativo, ou até mesmo do ponto de vista do corporativismo, que tem dificultado, de facto, a concretização plena dessas mesmas competências. E veja-se, por exemplo, a questão da saúde materna e obstétrica, que é, de facto, incompreensível como é que a Ordem faz uma proposta ao Ministério no sentido de conseguirmos ter os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica a desenvolver as competências para as quais estão formados e que estão reguladas através de uma diretiva e de uma lei nacional, mas depois encontramos os entraves, por exemplo, do ponto de vista da prescrição dos enfermeiros nos meios complementares de diagnóstico ou na terapêutica. Porque os necessária. enfermeiros poderiam fazer esse trabalho. Prescrever o quê, por exemplo? Nós estamos a falar, por exemplo, as ecografias necessárias para a vigilância da gravidez e estamos a falar, por exemplo, da questão da suplementação. Toda a gente sabe que, por exemplo, o ácido fólico, que é importante neste acompanhamento e nesta prescrição às grávidas. Portanto, elas até podem ir à farmácia comprar esse medicamento, mas é uma coisa muitíssimo complicada os enfermeiros fazerem esta prescrição ou esta requisição de medicamentos. Portanto, estamos a falar claramente que os enfermeiros têm as competências necessárias
para serem mais autónomos nesta área, para serem significativos, para chegarem àquelas que são as necessidades da população. E estamos a falar neste projeto concreto de mulheres que estão completamente abandonadas no sistema, porque elas não têm médico de família nem equipa de saúde familiar, mas mesmo assim são colocados. É preferível que as pessoas estejam abandonadas sem acesso aos cuidados do que propriamente permitir que os enfermeiros possam desenvolver as suas competências, nomeadamente ao nível da prescrição ou requisição de meios complementares de diagnóstico ou Deixa-me terapêutico. fazer essa questão ao Francisco Sousa Vieira. Francisco, já ouvimos aqui que já houve esta procura por parte da Ordem, junto do Governo, para que haja maior autonomia dos enfermeiros, até nomeadamente nesta questão da saúde materna. Há aqui margem política para mexer neste tema, sem depois criar uma guerra corporativa? Muito bom dia a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, os meus colegas de painel e todos aqueles que nos acompanham e dizer que é uma honra para mim estar aqui neste congresso e também congratular o Sr. Bastonário porque, como sempre, vai direto ao assunto e coloca logo no centro da discussão aquilo que mais importa. Mas ainda bem, que assim não perdemos tempo. Não vamos perder tempo, mas permitam-me que só que diga que esta reflexão sobre a autonomia dos enfermeiros e de todos os profissionais de saúde, do meu ponto de vista, não deve resultar tanto do aumento da pressão dos cuidados de saúde, que existe e que é real, mas deve estar ancorado, antes disso, no aumento, sim, das competências, da formação que cada vez mais os enfermeiros têm. Um enfermeiro de 2026 é dramaticamente diferente de um enfermeiro de 1996. Hoje têm mestrados, têm doutoramentos, participam em ensaios clínicos, estão na linha da frente daquilo que é a legis artis na sua categoria profissional. Então teriam competências para prescrever? E por exemplo? serão dramaticamente diferentes os enfermeiros de 2036. Quero com isto dizer o seguinte, que este Governo tem como objetivo aumentar e capacitar a formação de todos os profissionais de saúde. E não temos linhas vermelhas nem assuntos tabu que nos imiscuímos de discutir. Aquilo que para nós é fundamental é que, olhando para os desafios futuros, olhando para a capacitação cada vez maior dos profissionais de saúde, em particular dos enfermeiros, então nós vamos ter que, de facto, abrir o debate sobre aquilo que é o mapa das competências de cada profissão, discutir sobre aquilo que é o espectro das ações e dos atos que cada profissão deve ter, sem qualquer corporativismo, porque, permitam-me só para finalizar, de que para este Governo e para o PSD não há favoritos na saúde. Não são os médicos, não são os enfermeiros, nem os administradores hospitalares. Os favoritos para nós são os mesmos que para vocês. São os utentes, são os doentes. E esse é que devem orientar aquilo que são as políticas públicas. E mesmo para concluir, dizer que o poder político, do nosso ponto de vista, não deve ir à frente da ciência, deve ir atrás. Sim. Aqueles que são os consensos técnicos e científicos, que têm histórico, não só nos médicos e nos enfermeiros, mas nas outras classes profissionais, tem que ter do poder político a capacidade de executar aqueles que são os consensos científicos. Subverter isto é falhar com os profissionais de saúde, é falhar com então, os se não há temas tabu nem linhas vermelhas, pergunto-lhe diretamente, há ou não margem para os enfermeiros, por exemplo, avançarem para esta questão da prescrição? Sim ou não? Não, é como eu lhe digo, não vai, não, é como eu lhe digo, calha... É o que queremos saber. Escolheram uma moderadora fantástica, como não poderia deixar de ser. Mas, como lhe digo, há margem sempre para discutir e o Sr. Bastonário sabe disso. Não... Tem discussão, mais à frente. Há exatamente margem para refletir isso. Aquilo que me parece é que do médico ao enfermeiro, ao técnico superior de diagnóstico e terapêutica, ao auxiliar da ação médica, todos são capazes e têm mais formação do que no passado. Eu não quero, por exemplo, que nenhuma outra classe profissional faça o trabalho de um auxiliar de ação médica, que hoje, ao contrário de há 30 anos atrás, tem uma responsabilidade, desde logo na higienização de um bloco operatório, que são dramaticamente importantes para aquilo que é até a monitorização e o seguimento destes doentes. E, portanto, eu acho que todos nós estamos disponíveis para reavaliar, à luz da atualidade, aquilo que são as competências. Portanto, fica essa promessa de discussão para já. Mariana Vieira da Silva, o PS governou, como sabemos, vários anos. Porquê que esta discussão sobre a prática avançada, sobre a autonomia dos enfermeiros, nunca avançou verdadeiramente?
Bom, barreiras é que foram muito bom encontrando? dia. Queria cumprimentar o Sr. Bastonário, os meus colegas de painel, mas fundamentalmente cumprimentar todas as senhoras e os senhores enfermeiros que aqui estão connosco e dizer-vos que é um gosto e uma honra estar aqui neste congresso e nesta sala cheia a um sábado, o que eu acho que demonstra bem a intensidade e a energia com que os enfermeiros se dedicam à sua profissão e também às suas lutas que faz parte. Nós temos uma situação em Portugal de que nos últimos 10 anos subimos 25% o número total dos profissionais de saúde. Nos enfermeiros, esse número foi mesmo um pouco superior ao que aconteceu no quadro geral. E isto significa que, apesar deste aumento muito significativo, há duas coisas que eu gostava de dizer. A primeira é que, quando nos comparamos com outros países com serviços nacionais de saúde próximos dos nossos, nós temos ainda assim uma carência, face, por exemplo, ao Reino Unido, uma carência ainda significativa. E a segunda questão que gostaria de dizer é que, permanecendo problemas na resposta, isto significa que o aumento do número por si só não vai resolver os problemas que nós temos mesmo que reorganizar a capacidade de resposta. E isto é tão mais visível quando alguns profissionais demoram muito mais anos a formar-se completamente do que outros. E nós temos, na comparação entre o peso dos enfermeiros e o peso dos médicos face a outros países, uma grande desigualdade que nos permite fazer crescer bastante ainda a força de trabalho, permitam-me que diga assim, dos enfermeiros no nosso país. Mas há margem para os enfermeiros fazerem mais? Historicamente, quando é que nós fomos bem-sucedidos no crescimento deste espaço profissional dos enfermeiros? Quando lhes atribuímos tarefas específicas. Por exemplo, na triagem de Manchester, por exemplo, no atendimento da linha da SNS 24. Nós não temos, neste caso, um problema efetivo na lei. Não há impedimentos a que haja mais tarefas atribuídas aos enfermeiros. Temos um problema de organização, temos um problema de corporativismo ou não? Sim, temos um problema de corporativismo. Eu aqui não estou a dizer do mau ponto de vista, mesmo do bom, em que cada um procura ocupar o seu espaço. E, portanto, acho que devemos olhar para os últimos 20 anos, não é bem 20, 15 anos deste debate e perceber que ele foi mais bem sucedido quando se concentrou em tarefas específicas, como aquelas que eu dei exemplos, e menos bem sucedido quando se transformou num debate muito geral sobre competências. Porquê? Porque essas tarefas específicas já não havia discussão sobre quem é que as tinha. Elas eram mas automaticamente... Por exemplo, o exemplo que trouxe o Sr. Bastonário, os enfermeiros poderiam fazer essa prescrição, por exemplo, do ácido fólico, das ecografias. Como é que o PS olha para esta questão? O Ministério da Saúde, este Ministério da Saúde, para ser completamente clara, já atribuiu competências específicas e mesmo assim está difícil, na área do acompanhamento dos partos que não tenham risco, está difícil ocupar esse papel. Portanto, eu acho que nós temos que encontrar essas tarefas específicas que atribuímos aos enfermeiros, porque olhando para a história, volto a dizer, foi sempre nos momentos em que nós as identificámos claramente que se conseguiram criar o espaço da autonomia. Mas queria dizer uma coisa, nós não conseguiremos nos próximos anos, resolver este problema na resposta sem reforçar as competências dos enfermeiros, porque os números não mentem e é aqui que temos um espaço nos cuidados de saúde primários, no acompanhamento dos partos e no acompanhamento das doenças crónicas, onde é preciso criar esses espaços de autonomia para conseguir ter melhores cuidados. Deixe-me só, antes de passar para os restantes, Sr. Bastonário, aqui do ponto de vista legal, aquilo que existe atualmente é suficiente ou é preciso mesmo haver mudança da lei? Não, eu diria, antes de responder a isso, eu gostava só de dizer que há uma questão que é muito importante e eu acho que pode recentrar aqui este debate, é que o sistema, ele deve estar, e nós temos que o pensar sempre dirigido àquelas que são as necessidades das pessoas. E não podemos nunca pensar no sistema centrado no profissional X ou no profissional Y. E nós temos a noção...
E nós temos a noção que quando falamos na autonomia dos enfermeiros e na questão da responsabilidade, não estamos a falar numa reivindicação corporativa, estamos a dizer que os enfermeiros executam, têm muitas competências, e eu prefiro olhar sempre pelo lado das competências e nunca pelo lado das tarefas, porque, na verdade, os enfermeiros gostam de se afastar claramente desse conceito de tarefa, não é? Porque aqui nós temos que partilhar competências. Se os enfermeiros têm a possibilidade de poderem desenvolver essas competências, elas não podem estar adstritas a determinado grupo profissional. Que neste caso é só aos médicos, não é? Que é só aos médicos. Neste caso concreto da saúde materna, eu não sei o que é que falta mais, porque a diretiva de 2005 fala da prescrição dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica para toda a Europa na área da saúde materna. A lei, em 2009, que transpôs essa diretiva, fala nessa prescrição. O que é que falta acontecer? O que é que falta acontecer em Portugal para, na verdade, conseguirmos ter este acesso, que se não for a palavra prescrição, e vou deixar uma sugestão, que seja requisição, porque, quer dizer, se é a palavra prescrição que perturba algum grupo profissional, nós podemos colocar uma outra palavra que seja requisição. O que os enfermeiros querem é concretizar a sua intervenção até ao fim. Nós estamos a falar nesta área da saúde materna, mas nós hoje temos enfermeiros nas áreas das feridas, estomoterapia, que fazem consultas brilhantes. Sim. São eles que tratam daquelas pessoas, que fazem todo o acompanhamento e depois têm que pôr os códigos num papel para ir ao médico de família prescrever os apósitos, as pomadas, todo o material de apoio. Isto é ridículo, porque se nós queremos um sistema centrado nas necessidades das pessoas e na resposta das pessoas, não podemos estar a criar aqui mecanismos... Para concluir, por favor, sim. Para andar sistematicamente atrás de outros Aproveitando profissionais. todas essas questões que levantou agora, Patrícia, porquê é que Portugal ainda não faz mais nesta questão? O Chega fala frequentemente nos problemas de acesso à saúde. Esta questão de dar autonomia aos enfermeiros pode ser uma das soluções para tornar o sistema mais ágil? Bem, eu começava por decretar aqui um conflito de interesses, porque sou enfermeira, portanto é um bocadinho difícil falar daquilo que senti na pele que estava mal e das dificuldades que sentia no terreno. Mas acho que, e isto é uma mensagem para todos vocês, que é um gosto estar aqui muito grande, porque a ordem que eu me inscrevi em 2015, ver este pavilhão, para mim, é um motivo de orgulho muito grande, porque crescemos muito e devemos estar todos muito orgulhosos. E a prova disso é que temos 3 enfermeiros no Parlamento, temos um enfermeiro presidente de um Conselho de Administração e, portanto, devemos estar todos muito orgulhosos do caminho que estamos a fazer. E, em relação a isso, eu tenho uma posição muito concreta, porque acho que o Chega apresentou ainda na legislatura anterior, que depois foi aprovado nesta legislatura, os partos de baixo risco, a vigilância da saúde materna, e, portanto, foi aprovado no Parlamento, ainda não está implementado literalmente porque o Governo não quer, porque as competências existem para os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, portanto, só não está implementado porque o Governo não quer. Eu acho que nós temos um SNS que foi construído em 79, quando tínhamos um pico muito grande de doenças agudas, tínhamos uma alta taxa de mortalidade, tínhamos um contexto epidemiológico completamente diferente, que não é o SNS que temos hoje, e se calhar por isso é que temos tantas dificuldades no Serviço Nacional de Saúde neste momento, porque temos mais doenças crónicas, uma população envelhecida, tivemos uma entrada muito grande de imigrantes, e portanto tudo isto é um contexto diferente. E eu acho que perante este contexto tão grande que temos, esta pressão tão grande que temos sobre o Serviço Nacional de Saúde, temos mesmo que aproveitar as competências de todos. E aqui não falamos só de enfermeiros, mas falamos de todos. Eu tinha situações ridículas no meu serviço, que tinha os enfermeiros especialistas em reabilitação, que às vezes para prescrever um andarilho, eles escreviam no papel, mas o papel tinha que ir ao médico para ele colocar o carimbo e assinar. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido nenhum. Estamos a burocratizar coisas que são simples e que não têm risco nenhum para o utente, não é? Portanto, temos que simplificar e temos que aproveitar estas competências, efetivamente, dos enfermeiros especialistas. Os partos de baixo risco é um. Mas antes de avançar, deixe-me só aqui tocar numa questão que foi levantada pelo bastonário,
que é, será que é a palavra prescrição que também torna a Eu acho que o questão mais problema difícil? é Se fosse- corporativismo e não prescrição, sinceramente. Eu acho que temos... O Francisco se calhar não gosta, mas eu acho que o problema é exatamente isso. É termos uma classe médica e um modelo médico-cêntrico e temos que tirar esse elefante da sala porque isto existe e tem que ser combatido, não adianta. Francisco, quer responder? Claro, força. Ele sabe que é verdade, ele não tem como responder que ele sabe que é verdade. Como disse, para o PSD... Por não há- acaso, Francisco, eu acho que é o único elefante que está na sala. Veja só. Eu quero dizer-vos... Já estou eu a ficar com pena. Muito do- rápido. Não, eu só estou a dizer isto porque ele é médico, é Muito só por causa rapidamente. disso. E enquanto médico, escolhi uma especialidade onde não tenho a felicidade de trabalhar diariamente com enfermeiros, porque fui para a anatomia patológica, lido com outra classe profissional, que são os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que têm uma capacitação técnica e científica brutal. Os médicos do meu laboratório pouco ou nada fariam se não fosse o seu trabalho todos os dias no laboratório. E, portanto, eu não sou daqueles que se entrincheira Sim. numa trincheira profissional. E aqui, falando em relação aos médicos, eu tenho muitos colegas meus que estão chateadíssimos com este governo, porque decidiu regulamentar o trabalho dos tarefeiros, porque decidiu também o nosso Primeiro-Ministro anunciar a criação de novas escolas médicas. E, portanto, eu, naturalmente, tenho que rejeitar que há favoritos. E não há favoritos, efetivamente, para o PSD, como é prova e bem de ver. Agora, nós temos de estar sempre orientados sobre aquilo que é o interesse para os doentes. Se é um interesse para os doentes e para as grávidas da Lisboa e Valotejo da Península de Setúbal concentrar urgências, pois que se concentre urgências. Agora, esta coragem que é preciso, porque ainda ouvi nos restantes dias do Congresso alguns intervenientes a dizer que é preciso fazer. Pois aquilo que nós não podemos é reivindicar reformas estruturais e depois, quando as reformas estão a ser implementadas, a longo prazo, se cobre resultados na semana seguinte ou no mês seguinte. E aqui eu concordo com o Sr. Bastonário. Não podemos trazer a saúde para o campo do debate político. Sim. É importante um pacto para a saúde, mas é naquilo que dói. E é naquilo que é controverso. Nós dizermos que temos que valorizar as carreiras, todos concordamos. E aí o PSD também deu cartas. E, portanto, eu não vou interromper mais a minha colega, peço desculpa, só esta parte. Patrícia, Eu quer acho, concluir? eu acho que há aqui algumas áreas que os enfermeiros efetivamente podem avançar e acho que se calhar... Eu acho que a política é muito mais complexa do que aquilo que eu alguma vez achei, porque eu sou nova nisto, sou caloira nisto e, portanto, eu achava que isto era muito mais fácil do que aquilo que é. E a verdade é que, porque um é o pai ou a mãe do SNS, porque o outro não quer as PPPs, porque outro é governo e tem o Ministério das Finanças sempre à perna, e, portanto, as coisas acabam sempre por nunca conseguir avançar. Mas eu acho que nós temos aqui 3 áreas que eu acho que poderemos dar um passo muito grande e muito brevemente, pelo menos esta é a minha esperança, que é os enfermeiros de família. Porque é que um doente que não está doente tem que ter médico de família, se não o tem, que alguns não têm, porque é que não pode ser o enfermeiro a fazer este acompanhamento nos doentes não doentes? Isto não faz sentido nenhum. Portanto, esta é uma que eu acho que. A outra que eu acho que também é os enfermeiros especialistas em saúde pediátrica, não é, da criança, também fazerem esta vigilância de saúde infantil nos centros de saúde. Também acho que é uma das competências que tem que avançar para a frente. Uma criança saudável faz todo o sentido ser acompanhado por um enfermeiro, não tem necessariamente que ser pelo médico de família, quando temos escassez destes recursos humanos. Veja já como funciona noutros países. Exatamente, sim. E não estamos a inventar nada de novo, aqui não há nada de novo para inventar. Nós temos é que trazer a roda para Portugal daquilo que melhor se faz também nos outros países. E a outra que eu acho que tem que avançar e que é muito falada, talvez a mais falada, é esta dos partos de baixo risco, da vigilância, não só os partos de baixo risco, mas também da vigilância de saúde obstétrica nos centros de saúde, das grávidas de baixo risco. Acho que isto efetivamente também é outra medida que tem que andar para a frente. Porque, como eu disse, estamos numa fase em que o SNS precisa da ajuda de todos. Mas pronto, eu queria só deixar aqui a ressalva que, apesar disto, eu também não posso ser corporativista dentro daquele Parlamento, portanto, também tenho sempre as minhas reservas, porque na realidade fui eleita por todos e represento todas as classes. Mas claro que, enquanto profissional de saúde, tenho as minhas opiniões e tenho os meus conhecimentos daquilo que é feito no terreno e das dificuldades que são sentidas. Mário Amorim Lopes, faz sentido Portugal continuar a desperdiçar competências dos enfermeiros que existem, não é? Como já percebemos. Não faz sentido nenhum, mas antes de mais, muito bom dia a todos, muito obrigado à Ordem pelo convite. O meu colega e médico, Francisco Vieira, não respondeu diretamente à questão se os enfermeiros podem e devem
prescrever, mas eu vou fazê-lo, sim. Sim. Os enfermeiros podem e devem prescrever meios complementares de diagnóstico e terapêutica e mais, devem poder renovar prescrições de doentes crónicos e estabilizados, devem poder fazer diagnósticos também numa fase inicial, se tiverem dúvidas referenciam para os médicos, podem e devem fazer isto e não é porque isso é bom para os enfermeiros, é porque é bom para nós, é para os utentes, têm acesso a cuidados de saúde, têm de esperar meses e anos por consultas que em muitos casos não requerem a diferenciação dos médicos. Sejamos claros, os médicos estudam muitos anos para poderem trabalhar aqueles casos diferenciados que só os médicos podem trabalhar. Do outro lado, temos enfermeiros que também estudam, com mais do que competências, para poderem ajudar neste que deve ser o desígnio de todos nós, que é atender os utentes, atender os cidadãos e não andarmos a fazer guerras de classes, guerras corporativas. E isso é o que nós devemos evitar. E agora Mas é a história essa guerra longa... corporativa que tem sido o entrave à mudança? Sim, também. Também é óbvio e é necessário que seja dito. Isto É não o agrada a elefante na todos, sala. claro que não, mas nós, enquanto Sim. políticos, não estamos aqui, isto não é um concurso de popularidade, senão vamos inscrevermos no Big Brother. Isto é um concurso, isto é, estar na política tem de ser, ter uma visão clara e convencer as pessoas que este é o caminho a ser percorrido. E convencer uma maioria ampla de pessoas que depois nos siga nesse caminho. Sim. E isso significa, às vezes, dizer coisas que alguns vão discordar. Faz parte da política, do jogo político, e nós temos o dever, temos a obrigação de o fazer e dizer este é o caminho. E porquê que eu acredito que este é o caminho, só para dar aqui o contexto? Há uns anos, em 2019, ainda não era bastonário, o enfermeiro Luís Filipe Barreira e mais gente da Ordem, desafiou-me, na qualidade de professor universitário e investigador na área da saúde, a analisar, no fundo, os enfermeiros especialistas por esse mundo fora. Porque a ideia era incorporar isso no nosso SNS. As especialidades já existiam, já eram reconhecidas, mas do ponto de vista organizacional não existia uma carreira própria, diferenciada, com uma remuneração diferenciada. Isso foi na altura, aliás, com o então Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que decorreu esta negociação, e nós produzimos um relatório que, no fundo, foi olhar para aquilo que acontece nos países, nos diferentes sistemas de saúde. E nós, no fundo, olhamos para duas dimensões, para os enfermeiros especialistas e depois, numa fase inicial, olhamos também para os enfermeiros de prática avançada. E a evidência científica e empírica era clara, acrescentava valor. Era bom não apenas para as carreiras profissionais dos enfermeiros, claro que isso é bom, valorizar as carreiras profissionais, mas era bom, sobretudo, para os utentes, para os cuidados de saúde, para a qualidade dos cuidados de saúde que estávamos a prestar. Tornava mais ágil, Para a menos sociedade, burocrático, é isso? porque complementava, porque conseguia prestar cuidados de saúde numa fase inicial de uma forma mais célere, por vários E motivos, como em é que várias os dimensões. médicos nesses países lidavam com esta questão? Em muitos casos, com alguma resistência também. O caso de França é paradigmático nesse sentido. Mas essa batalha tem de ser travada. Porque, vamos lá ver, eu acho que não se pode, e isso muitas vezes nós incorremos nesse erro nas discussões da saúde, que é transformar isto numa luta de classe e luta de corporações. O que nós temos de explicar, e essa é uma pedagogia que tem de ser feita, é que se nós tivermos enfermeiros que são competentes e têm as capacidades para estar a prestar alguns tipos de cuidados de saúde, isso liberta os médicos para aquilo que só os médicos podem fazer. Portanto, isto é bom também para os médicos. Isto, na verdade, pode ser bom para todos. Mas não deixa-me tem de ser perguntar, uma por exemplo, batalha. na obstetrícia em Portugal, já não é isso que acontece na prática? Pois, há essa questão. É que, informalmente ou oficiosamente, muitas vezes é isso que acontece. Os enfermeiros estão na linha da frente, mas, do ponto de vista oficial, não se pode dizer que estão a prestar esse tipo de cuidado de saúde. Mas, efetivamente, isso acontece. Poderíamos E ter mais acontece com urgências qualidade. abertas se houvesse essa mudança, ou não? Bom, a questão das urgências acaba por ir para cuidados muito específicos. De Estou a falar aqui da medicina. obstetrícia, por exemplo. Com certeza, os enfermeiros são fundamentais na prestação de cuidados de saúde maternos e obstétricos. São Portanto, poderíamos muito ter importantes mais e mesmo maternidades também- abertas. E mesmo também no acompanhamento das grávidas e até no trabalho de parto, que nem sempre requer um obstetra, e em muitos países nem sequer tem um obstetra. Sem dúvida alguma. Agora, no caso das urgências, é um caso muito específico, cuidados diferenciados, que requer sempre ter um médico, porque as urgências, à partida, é quando há uma complicação, e essa complicação pode necessitar, e muitas vezes necessita, da intervenção, por exemplo, de um obstetra, de um anestesiologista, de uma equipa de médicos. Sim. Mas a questão é o trabalho que pode e deve ser feito
de forma complementar e também de forma autónoma, porque por esse país fora temos muitos centros de saúde em que enfermeiros podem e devem fazer um trabalho de acompanhamento dos pacientes e até, em muitos casos, fazem com consultas de enfermagem, mas mais do que isso, como eu disse no início, de um diagnóstico inicial, de renovação de prescrições, no caso de pacientes que estejam com doentes crónicos, que estejam estabilizados, e também de prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Isso pode e deve ser feito. E, portanto, já agora, só E o para que é que a terminar... Iniciativa Liberal tem feito nesse sentido? Só para terminar, eu lanço aqui um desafio a todos, porque isto não pode ser só luta político-partidária, para isso temos durante a semana, já o fazemos. Sim. Deixo aqui um desafio, vamos em conjunto criar, porque existe esse mundo fora, sobretudo nos países anglo-saxónicos, mas não apenas nos países anglo-saxónicos, vamos trazer para cá, para Portugal, tal como os países que têm bons sistemas de saúde fazem, a figura do enfermeiro de prática avançada, que faz tudo isto que nós estivemos a falar. Que faz o diagnóstico, que faz também uma prescrição, o acompanhamento de doentes crónicos. Vamos trabalhar em conjunto e vamos fazer disso uma realidade. Fica aqui o desafio. Senhor Bastonário, pelos vistos, há aqui muita vontade política Ainda bem. para a mudança. Quer dizer Pode que sair daqui brevemente satisfeito. nós vamos ter a regulamentação que precisamos em termos de Parlamento. Na verdade, quando nós falamos individualmente com os partidos, nós temos esta sensibilidade de aceitação desta evolução, que é uma evolução que neste momento, na verdade, o país não pode parar, nem os partidos políticos vão conseguir bloquear aquele que é o desenvolvimento expectável da profissão. Já aconteceu e tem acontecido na maior parte dos países da Europa e, naturalmente, que vai ter que acontecer em Portugal. Este diploma que o Dr. Mário Amorim falou agora é importante no sentido de nós, de uma vez por todas, podermos regular aquela que será a prática da enfermagem avançada em Portugal. Eu não gostava de centrar aqui a questão do debate na área da saúde materna e obstétrica, mas, na verdade, hoje, e todos sabemos, que 70% dos partos já são assegurados por estes enfermeiros especialistas. Estamos a falar ainda no modelo hospitalar, não é? Estamos a falar nas maternidades. Informalmente, isso já acontece. Eu acho que já é formalmente. Formalmente já acontece. Na verdade, foram dados passos importantes nesta área, nomeadamente a própria norma da Direção-Geral da Saúde, já permite que os enfermeiros na urgência possam internar grávidas, que era uma coisa, o internamento também era quase como a prescrição, não é? Era sagrado, mas neste momento os enfermeiros já podem, da saúde materna e obstétrica, internar as grávidas, fazer o seguimento no hospital, fazer o parto e dar alta à mulher grávida. Estamos a falar dos partos de baixo risco. Sim. A questão aqui centra-se, obviamente que a Ordem tem uma proposta, porque nesta reorganização que devia ter existido mais profunda na área da saúde materna e obstétrica. De qualquer forma, foram dados passos importantes. Os enfermeiros não querem substituir médicos, isso é ponto assente. Claro. Não é uma questão de disputa de profissões, é nós colocarmos as competências que temos ao serviço. Mas dos relatos que até houve do terreno, porquê é que sente que ainda existe essa dificuldade nessa questão da gestão das classes, não é? Não, claramente que isto é uma questão de corporativismo médico, não há dúvidas nenhumas, e eu acho que os próprios políticos estão reféns deles. Isto é que ainda mais me perturba, não é? É porque nós sabemos que as pessoas não têm acesso aos cuidados, não têm acesso aos cuidados como deviam ter, e como é que os políticos que têm responsabilidade não veem que no fundo estão a não permitir que determinadas competências sejam asseguradas pelos enfermeiros, como é que permitem ou preferem que as pessoas não tenham acesso? Esta área da saúde materna é para grávidas que não têm qualquer acesso. Aquelas que agora já não se ouve tanto na televisão, porque elas já não devem estar a nascer nas ambulâncias, nem na rua, nem nas pastelarias. Mas, na verdade, estas grávidas, se tivessem um profissional de referência a acompanhá-las, não ia acontecer isto, porque elas iam ter a literacia necessária para saber quando é que tinham que se deslocar
ao serviço de urgência ou uma maternidade. Mas nós preferimos que elas continuem a ter as crianças na rua do que concretizar em plenitude um despacho. Há uma mensagem que eu já disse publicamente e vou dizer aqui. Nós, medidas incompletas, os enfermeiros não aceitam. Ou são completas dentro daquela que é a autonomia dos enfermeiros, ou estarem a criar medidas incompletas, a continuar com o foco em cima do médico, isso a Ordem dos Enfermeiros jamais vai aderir a essas situações. Deixe-me fazer aqui essa questão à Mariana Vieira da Silva. O poder político tem estado, utilizando esta palavra, refém ou não dos médicos? Bem, eu acho que ninguém pode responder que não é essa pergunta. Ao longo da história é visível que em muitos momentos críticos houve o poder de uma classe profissional a influenciar os caminhos que se seguiram. Acho que qualquer historiador das políticas de saúde, qualquer investigador o dirá. Eu aqui queria destacar uma coisa, sei que ela não é muito popular, mas aqui o Sr. Bastonário agora disse uma coisa muito importante, que é porque é que os políticos não fazem cumprir um despacho. O que isto significa é que nós já temos leis a dizerem isto, normas da DGS a dizerem isto, despachos a dizerem isto e mesmo assim não acontece. Porquê? Quando isto é assim, por muito que nos custe, especialmente a nós deste lado, é porque os políticos não têm um poder infinito, ao contrário do que as pessoas gostam de achar. Era bom, não era? Era muito bom, em alguns momentos era mesmo muito útil. Há aqui dimensões que têm mesmo a ver com a organização das instituições de saúde e não passam por nenhuma lei que nós possamos aprovar na Assembleia da República, por muito que nos custe. E acreditem que nos custa muito este sentimento de que esse poder não é direto. Há aqui duas coisas que eu acho que queria dizer que acho que podem contribuir muito. Uma é nós olharmos de novo para a questão das especialidades de enfermagem. Não há nenhuma razão para que a lógica das especialidades de enfermagem continue a funcionar de forma tão distinta da medicina. E se nós tivermos uma dimensão mais próxima do que é o internato durante as especialidades, nós enraizamos dentro dos hospitais, logo no período da formação, esta prática que é distintiva, esta prática que permite dar mais funções. O que eu quero dizer com isto é, às vezes, é muito mais nas dimensões práticas e organizativas que nós conseguimos transformar do que nas legais, porque nas legais, eu volto a dizer, por muito que nos custe, não existe nenhuma lei que seja necessária mudar para fazer tudo o que o Sr. Bastonário disse. Portanto, aquilo que existe é suficiente. O que é preciso é fazer baixar para a organização dos sistemas de saúde estas orientações. Mas quando está a falar de baixar para a organização, onde é que depois está o entrave? Estamos a falar de que ponto? O entrave está que o poder não está distribuído de forma igual nas organizações de saúde. Bem, em lado nenhum, mas também não nas organizações de saúde. E por isso é preciso forçar, não há outra palavra, porque é isso que esta norma faz, forçar esta transformação. E por isso eu digo, a especialidade de enfermagem tem uma capacidade de transformar o dia-a-dia, porque no processo da formação vai impor este espaço. Se nós continuarmos a definir que uma urgência está aberta ou fechada, única e exclusivamente pelo número de médicos que lá estão, naturalmente que a consequência vai ser que a única coisa que conta é o número de médicos que lá estão. E, portanto, por muito que nos custe, que este tema é muito difícil em todos os países, nós temos uma dimensão de consenso político que é hoje muito maior do que foi no passado, como se viu aqui, e toda a gente aqui disse o que pensa, tenho a certeza que ninguém veio aqui dizer uma coisa diferente do que pensa. E depois temos uma dimensão de consenso profissional, porque a Ordem dos Enfermeiros não é a única que existe e, portanto, é preciso trabalhar estas esferas de consenso. Se o Parlamento pode ajudar a criar esses espaços de consenso, acho que pode. Se é o centro desta discussão, sinceramente, acho que não é. O que nós devemos, e por isso eu percebo que não se gosta do termo tarefa, mas o que eu queria dizer não era isso. Em vez de utilizarmos a ideia de uma prescrição abstrata, dizer esta e esta e esta prescrição devem poder ser feitas. Era neste sentido de tarefa, era no sentido de delimitar, porque se vamos para a discussão abstrata das palavras, lamento dizer, mas ela é sempre muito mais difícil do que a concreta Mário Amorim Lopes, em cada área. A Mariana Vieira da Silva falava desta questão daquilo que existe já ser suficiente, mas depois,
quando descemos à gestão, há aqui entraves. Do ponto de vista da gestão, e já que fez também esse estudo para nos ajudar a perceber, aqui esta autonomia também poderia ajudar com a questão económica, com os gastos, com a despesa do Serviço Nacional de Saúde. Como é que poderia cortar caminho? Bom, é uma questão complexa, porque, em boa verdade, as nossas organizações de prestação de cuidados de saúde, tanto ao nível dos cuidados primários, mas sobretudo a nível dos cuidados secundários, dos hospitais, agora em ULS, não têm verdadeiramente autonomia. Um Conselho de Administração é um Conselho de Escriturários. É verdade, ratifica os despachos que surgem, as circulares normativas, cumpre ordens que venham de cima, mas no dia-a-dia tem poucos instrumentos de gestão. Não consegue, ainda continua a depender de despachos de 2 secretários de Estado para contratar profissionais de saúde, médicos ou enfermeiros. Tem dificuldades, não tem um orçamento plurianual, não consegue olhar para a sua instituição de saúde a médio prazo, a 5 anos, e dizer, ok, estes são os investimentos que esta unidade precisa, que é diferente de todas as outras do país, e, portanto, com base nisto, temos de fazer investimentos nesta linha e nesta linha. Os orçamentos, os contratos de programa são negociados ano a ano, pior. Nós tínhamos os incentivos todos ao contrário, porque nós tínhamos no passado, agora a coisa está, enfim, há um plano para passar para o modelo por capitação, ainda está por implementar completamente, mas é um plano no bom sentido, porque nós de antes tínhamos, aliás, os incentivos todos ao contrário, porque nós tínhamos os hospitais que conseguiam poupar dinheiro, ou seja, que eram mais eficientes, não apenas porque não executavam, mas que eram mais ineficientes. Aparecia eu gostava de lhe chamar o Pac-Man, que era a CSS, no final do ano, e dizia-lhes assim, ora bem, vocês pouparam dinheiro, então vamos transferir esse dinheiro para os hospitais deficitários. O que é que acontecia? Só acontecia um ano. Depois, no ano a seguir, os hospitais que eventualmente poderiam ter gerado poupanças, porque houve ali uma tentativa, um trabalho de ser mais eficiente, executavam despesa à pressa para depois não perderem orçamento para o próximo ano. Portanto, este é um mundo virado ao contrário. E, no fundo, infelizmente, o SNS é um bocadinho assim. Tem os incentivos todos virados ao contrário, e não é por acaso que nós vemos no caso dos tarefeiros, precisamente isso. Como nós temos um modelo, um espartilho da administração pública, tabelas de remuneração única, que tratam todos por igual, incluindo pessoas que são diferentes, e profissões que são diferentes, e especialidades que são diferentes, e competências que são diferentes. Depois, a válvula de escape do sistema é arranjar um modelo que é um modelo altamente precário, mas que os próprios médicos procuram-no, que é o modelo das tarefas, onde ganham muito mais à hora, onde têm menos obrigações e dessa forma conseguem compensar aquilo que não recebem na tabela de remuneração única da administração pública, que ainda é um grande espartilho. E, portanto, se nós queremos mesmo que as nossas instituições melhorem, nós temos de as tirar fora deste espartilho da administração pública, que trata o que é diferente por utilizar igual. o exemplo. Se os enfermeiros passassem a ter mais autonomia, isso até poderia evitar aqui, se calhar, alguns gastos e tornar o sistema mais eficiente. Mas depois, essa poupança depois não seria utilizada porque, como explicava, poderia ser posta noutros hospitais. Isto é complexo, não é? Bom, claro que sim, e por isso é que nós temos, eu não quero amassar aqui a audiência, mas por isso é que nós temos de ter uma visão sistémica do sistema de saúde. A nossa abordagem, tipicamente, é olhar o problema caso a caso, ir para o microproblema. Mas tudo isto são peças que se encaixam. E, portanto, quando nós mexemos de um lado, nós estamos a interferir do outro. No caso de dar mais competências aos enfermeiros, mais do que questões de eficiência, que certamente também estão em cima da mesa, mas aqui não é... É a eficiência do serviço para as pessoas. Não, mas o princípio orientador não deve ser vamos dar mais competências aos enfermeiros, porque os enfermeiros, como recebem menos que os médicos, vamos poupar aqui uns euros. Não. Vamos dar estas competências, que na verdade os enfermeiros já têm, estamos a reconhecê-las, não estamos a dar nada, coisa nenhuma, porque isto vai permitir prestar mais cuidados de saúde a tempo e horas, cuidados de saúde de qualidade e garantir um melhor nível de saúde da nossa população. Isso deve ser a grande motivação. Não deve ser apenas uma ótica económica, e fala um economista. Mais do que isso, é porque nós podemos prestar mais cuidados de saúde mais rápido à população, mais do que a questão económica. Mas só para voltar à discussão anterior, eu estava aqui a tentar recuperar, por isso é que eu estava a pegar no telemóvel, estava aqui a tentar recuperar sobre a questão do grau de corporativismo que pode existir em Portugal. Sim. Os rácios das urgências obstétricas consoante, os rácios de médicos, têm de estar ao serviço, no caso obstetras, consoante o número de partos.
Entretanto, não consegui recuperar aqui a imagem, mas entretanto, quando a recuperar, eu já dou os números exatos. Mas, basicamente, grosso modo, nós em Portugal temos o dobro, porque o número de obstetras é definido com base no número médio de partos que é realizado naquela instituição durante um ano, e nós temos sensivelmente o dobro daquilo que é fixado pelo Colégio de Obstetrícia em França. O dobro, grosso modo. Onde eles definem 3 obstetras, nós definimos 6. E, portanto, das duas, uma. Ou os franceses são os completos irresponsáveis, porque não estão a garantir o número de profissionais suficientes, ou então nós estamos a ser mais papistas que o Papa, porque houve, de facto, pressão para que assim o fosse. Eu acho que é, enfim, isto tem de ser dito, isto deve ser dito com frontalidade. Novamente, não é para comprar uma guerra entre classes ou entre corporações. É porque nós temos de servir o interesse público e o interesse de todos, não o interesse da corporação A, nem o interesse da corporação B. É aquilo que serve o interesse de todos os portugueses, o interesse público. Deixe-me levantar essa questão para fazer ao Francisco Sousa Vieira. Há aqui, nesta questão do corporativismo, e voltamos a tocar nesta questão porque já percebemos que é o elefante na sala, estamos aqui a ser mais papistas que o Papa, usando esta expressão do Mário Murilo Lopes. E aproveitando a deixa do meu colega da Iniciativa Liberal, eu não defendo corporativismo de nenhum dos lados. Mas aproveitando também, e em abono da verdade, e com toda a honestidade intelectual, nos 10 partidos que têm assento na Assembleia da República, só há um, aliás, todos defendem uma valorização e uma maior autonomia da enfermagem, mas só há um que escreve, preto no branco, a questão da prescrição. É a Iniciativa Liberal. Mas também adianto-lhe que isto não é uma publicidade na Iniciativa Liberal, porque se nós lêssemos os demais pontos do Programa para a Saúde, estamos muito afastados daquilo que é o pilar central do Serviço Nacional de Saúde. E aqui permita-me dizer isto. A joia da coroa do SNS é o trabalho em equipe e eu não vou demover-me de defender a convergência que tem que haver entre classes. É mais fácil nós entrincheirar-nos numas classes contra as outras, da minha parte isso não vai acontecer. Mas quero dizer também que este trabalho em equipa vai muito além daquilo que são as enfermarias, os consultórios, os cuidados de saúde primários. Porque o PSD trouxe a enfermagem para a mesa das decisões. Porque é muito bonito apresentarmos, mais uma vez, os grandes planos, as grandes intenções, mas é preciso fazer, como tanto ouvimos neste Congresso. E, de facto, quem trouxe os enfermeiros para o Conselho Diretivo do INEM foi este Governo. Quem trouxe os enfermeiros para o Chief Nursing Officer da Direção-Geral de Saúde foi este Governo. E quem nomeou pela primeira vez um enfermeiro presidente do Conselho de Administração foi este Governo. E vai ser com este Governo que os enfermeiros vão passar a prescrever? Isto é convocar... Não ouvi, desculpe. Não ouvi. Perguntei diretamente se é com este Governo que os enfermeiros vão passar a prescrever. Esta moderadora é fantástica. Mas para terminar... Eu não quero elogios, só quero resposta. Não a vamos convidar para o Governo, só por causa disso. Estou a brincar. Não, mas é importante dizer isto porque participar na arquitetura das políticas públicas tem de se envolver os enfermeiros. E é estarem à mesa a discutir e a decidir. E muitas vezes vamos andar à batatada. Mas faz parte. E é preciso ter instituições fortes, como é a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos, a Direção-Geral de Saúde, capacitadas tecnicamente, com profissionais que estão no terreno. Não é para quem quer ganhos de popularidade, é para quem está a discutir. E quem participa em discussões, muitas vezes médicos e enfermeiros a discutir um caso clínico, há discórdia, há discussão, faz parte. Dali há de sair a melhor decisão para quem? Para o doente. Sim. E, portanto, eu quero dizer que, da parte deste Governo, já percebemos que os enfermeiros têm, neste Primeiro-Ministro, um amigo. Agora, da mesma forma que eu também, as minhas maiores discussões são com os meus amigos, mas no final vamos encontrar uma solução e voltamos a fazer as pazes, estou convencido que este Governo está mais do que disponível, e o Sr. Bastonar disse muito bem, que a Ordem dos Enfermeiros tem que ser um parceiro técnico, não tem que ser só um motor de reivindicação, e tem sido esse parceiro, mais uma vez técnico e científico. Eu volto a dizer, independentemente de eu ser médico, da minha colega ser enfermeira, os políticos têm que ir atrás dos consensos científicos. Falando da questão do acompanhamento das grávidas de baixo risco, todos sabemos que isso já estava no terreno, a ser implementado. Faltava formalizar, trazer à letra de lei aquilo que acontece. E claro que no momento em que se vai escrever, aí é que se levantam as dúvidas e as discussões. Dali há de resultar certamente o melhor para o doente. E, portanto, eu estou convencido que a Comissão de Acompanhamento, que há de ter pessoas que têm opiniões diferentes, vão encontrar um texto para que, no final do dia, sejam as grávidas e as suas crianças que tenham um melhor serviço de saúde, porque é isso, em última instância, o objetivo de todos os profissionais de saúde, que é garantir os melhores cuidados de saúde. Patrícia, será que vamos chegar a esse caminho de, depois desta discussão toda,
haver, de facto, conclusões práticas no terreno para ajudar Bem, eu os saio daqui com vontade de ir fazer uma proposta para os enfermeiros fazerem uma prescrição e ver qual é o resultado que sai da Assembleia da República, porque aqui ficaram, mostrou-se que há vontade. Portanto, eu acho que, e já disse isto, eu acho que estamos num ponto de viragem da enfermagem, acho seriamente que estamos, e acho que é inevitável porque temos muitos fatores a favor, como é o estado em que temos o SNS, e portanto eu acho que é mesmo dizer, vamos lá, vamos tentar e vamos tentar, e eu acho que com a vontade que foi demonstrada aqui, se calhar vamos conseguir. Mas eu gostava também de falar aqui de uma situação muito concreta. Eu acho que se fizéssemos aqui um questionário, 80% ou 90% dos enfermeiros que estão aqui estão desmotivados. Tenho quase certeza, porque era aquilo que eu sentia. Por estas situações de que tiramos uma formação e depois não conseguimos colocar no terreno as competências que nos foram dadas pela própria ordem, ou por muitas outras situações do dia-a-dia que nos chateiam. Mas há uma delas que me chateava profundamente e que continua a existir, e também é importante trazê-la para cima da mesa e debatê-la, que é muitas vezes, e isto não é uma coisa restrita da enfermagem, existe em todas as classes de profissionais de saúde, foi ao longo dos anos, eu nem sei como é que é de designar isto, mas na realidade foi criado um sistema que é injusto dentro da mesma classe profissional. E eu falo, por exemplo, dos CRIs, falo dos indicadores das USFs, ou seja, onde é que eu queria chegar com isto? Eu queria chegar aqui, e porque prometi ao enfermeiro Lima, que ele está aqui a algures, falar das UCCs, e vou falar das UCCs, portanto, eu acho que o parente pobre dos cuidados de saúde primários é as UCCs, e tendo em conta a demografia que nós temos atualmente no nosso país, são essenciais. Mas não têm os indicadores. Já não vou falar se os indicadores das USFs são indicados ou não para o trabalho que é desenvolvido, porque isso dava outro debate, mas acho que efetivamente temos que também trazer isto para cima da mesa, criar indicadores nas UCCs, valorizar as UCCs porque estão em proximidade com as pessoas, os enfermeiros que lá estão e o trabalho que desenvolvem, porque vai bater também ao que o Sr. Bastonário estava a dizer, literacia em saúde, literacia nas escolas, e portanto isto é importante e qualquer um de nós o pode fazer, mas as UCCs têm aqui uma competência acrescida nesta área e que podem efetivamente implementar e desenvolver, e muitas vezes são esquecidas. Eu vou partilhar aqui uma coisa com vocês, eu quando cheguei ao Parlamento, muitas vezes falava-se em UCCs e falavam-me em continuados, porque as coisas misturavam, portanto nem há esta sensação de diferença, o que é que são continuados e o que é que são unidades de cuidados na comunidade. Portanto, às vezes os políticos estão distantes do trabalho que vocês fazem no terreno e que eu fazia no terreno e não têm essa noção. E por isso é que eu comecei a minha intervenção por dizer que temos 3 enfermeiros, a Isabel esteve aqui ontem do PSD, a minha colega, a Cláudia do Chega e eu do Chega, e temos o Francisco e o Dr. Miguel no PSD e nós também temos uma médica, a doutora Cristina. E eu acho que é preciso realmente começar a haver mais profissionais de saúde nos partidos, porque toda a gente tem a noção do diagnóstico do SNS, todos nós sabemos os problemas do SNS, porque há altas filas de espera, porque há longas esperas para cirurgias. Está bem, e como é que isso se combate na prática? É tirando mais dinheiro para cima do problema? Não é. Portanto, os sintomas em si toda a gente conhece, mas os problemas só quem lá está no dia-a-dia é que percebe a burocratização. A partir das 4 da tarde, o enfermeiro é telefonista, é assistente social, é nutricionista, é tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que deve ser, que é ser enfermeiro. E, portanto, acho que conseguimos fazer muito mais e, se calhar, e era desta forma que eu gostaria de terminar este congresso para vocês, vamos nos dedicar àquilo que nós fomos feitos e para aquilo que nós fomos formados, que é ser enfermeiro. E vamos deixar os telefonemas, os nutricionistas, os recados dos senhores doutores e vamos nos focar a dar o banho ao doente com dignidade, a mudar a fralda, a falar com o doente, a alimentar o doente, a fazer reabilitação, tudo aquilo para que nós fomos efetivamente formados para fazer e que somos os melhores da Europa a fazer, porque é para isso que o doente conta connosco todos os dias no nosso trabalho. Portanto, da parte do Chega, fica também aqui este compromisso de Eu vou fazer a proposta, garantidamente vou fazer a proposta da prescrição para os enfermeiros. Porque, como a Mariana disse, só falta fazer. Portanto, vamos lá. Na verdade eu tenho que dizer que o Dr. Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, tem sido um grande defensor nesta área da enfermagem avançada e penso que até tem iniciativas. O Mário até defendeu uma vez num programa de televisão o Skill Mix. Sim, e está no nosso programa eleitoral também. Nós temos colaborado. Agora eu gostava só,
eu no início não agradeci a vossa presença, mas eu quero muito agradecer a vossa presença e também a vossa coragem para vir cá falar num tema destes, que o nosso objetivo... E de enfrentarem uma plateia cheia Exato. de enfermeiros, não é? O nosso objetivo, quando colocamos este tema em cima da mesa, é exatamente para nós refletirmos e porque vocês têm este papel importante de estarem no Parlamento e poderem desencadear as medidas necessárias para podermos avançar. Eu gostava muito de vos sensibilizar para uma coisa, é que as políticas também devem ser desenvolvidas tendo em conta aquela que é a evidência que existe, não é? As políticas devem ser exatamente direcionadas tendo em conta a evidência. E todos os anos se produzem imensos relatórios. Então, os relatórios da OCDE são fontes de conhecimento, de evidência daquilo que se passa um pouco pelos países que integram a OCDE. E, na verdade, todos nós lemos esses relatórios, todos nós lemos os relatórios que são produzidos no Dia Internacional do Enfermeiro pelo ICN e toda a gente percebe que o modelo que nós temos assistencial hoje em Portugal, ele não é sustentável, porque o envelhecimento da população está a galopar. Sim. Nós temos projeções de envelhecimento e esse envelhecimento traz doença crónica. E é ótimo porque nós estamos a viver mais tempo, mas temos cada vez mais doença crónica, temos cada vez mais pessoas dependentes, temos cada vez pessoas com maior incapacidade. Ora, se nós não tivermos esta capacidade de reformularmos o modelo assistencial e continuarmos a centrá-lo no hospital, obviamente que nenhum modelo a tirar dinheiro para cima é sustentável no futuro. Aquilo que nós temos que conseguir é criar os mecanismos necessários na comunidade, reformar o sistema na comunidade e é trazer mais enfermagem exatamente para a comunidade. E quando se diz comunidade, estamos a falar nos cuidados de saúde primários, mas também no domicílio. Foram dados passos importantes, sim, recentemente no reforço das equipas domiciliárias, mas nós temos que conseguir muito mais. Mas, no entanto, mas ao nível... deixe-me só aqui fazer uma questão. Admite aqui limites muito claros à atuação também depois dos enfermeiros. Que esta questão tem que ficar mesmo muito clara. Limites que eu não percebi. Por exemplo, na questão da prescrição, não é? Que tanto se tem falado e que pode Obviamente, gerar polémica. obviamente. Admite aqui limites muito Eu claros. gostava muito de explicar qual é a perspectiva da Ordem e não é só a perspectiva da Ordem, é aquela que vai ter que ser a evolução da profissão em Portugal. Os enfermeiros querem prescrever dentro daquela que é a sua autonomia e a sua competência. E eu ainda há pouco dizia, nós temos enfermeiros de reabilitação que fazem extraordinário trabalho, mas depois, para prescreverem um andarilho, uma cadeira de rodas ou uma canadiana, têm que ir pedir ao médico de família, ocupar o médico de família para passar uma receita. Ora, os enfermeiros sempre prescreveram. Sempre prescreveram. Aqui a questão é mais a comparticipação dessa prescrição. Porque eu colocar num papel que é a cadeira de rodas X ou Y ou a canadiana X ou Y, Já não faz. vai dar a comparticipação ao doente. E, portanto, a questão é esta, é nós conseguirmos concretizar dentro daquela que é a nossa intervenção ou concluir esta intervenção de forma Não é plena. retirar poderes a ninguém. Não é retirar poderes a ninguém. Os médicos é que, infelizmente, acham que quando o enfermeiro começar a prescrever, vão perder todo o poder que têm da classe. E isso não é verdade, porque os enfermeiros querem prescrever dentro daquela que é a sua área de intervenção, mas, acima de tudo, querem conseguir ser significativos para as pessoas e melhorar o acesso. Se eu posso, conforme agora um bocadinho algum senhor deputado disse, os enfermeiros podem diagnosticar doença aguda, ligeira e prescrever. Sim. Porquê é que temos que encharcar os serviços de urgência ou outros serviços por causa desta situação? Mas eu agora um bocadinho estava a falar da questão do envelhecimento da doença crónica. Tenham a noção que basta ver todos os relatórios, aquilo que faz com que as pessoas recorram mais ao serviço de urgência é a descompensação da doença crónica. Sim. São os nossos idosos que não têm acompanhamento. Ora, se nós tivermos os enfermeiros Façam com isso esta figura, os enfermeiros de família ou até os das UCCs, a acompanhar a gestão da doença crónica,
nos cuidados de saúde primários, obviamente que vamos ter esta população compensada e não vão precisar de ir à única porta que está aberta, que é o serviço de urgência. Portanto, em nós pensarmos, e aqui os políticos têm um papel fundamental, é só ler os relatórios e ver qual é o percurso que nós temos que orientar o nosso sistema nacional de saúde. A própria Mariana Vieira da Silva também nos explicava isso. Às vezes, por mais vontade política que exista, depois chega à questão da gestão do sistema e há entraves, não é? Claro, mas neste caso, aqui a perturbação é a direção executiva do SNS, que tem a obrigação de operacionalizar e não mudar as regras que foram definidas em termos de Ministério da Saúde. E, portanto, aqui é muito claro que houve por parte do Governo, por parte da Ministra da Saúde, um despacho que depois não está a ser recebido da melhor forma por parte da Direção Executiva. E aí lamento muito. Nós vamos continuar a ser firmes na defesa daquilo que são também os interesses da profissão, mas principalmente o interesse das pessoas. E nós não vamos permitir que estas mulheres que não têm acompanhamento na gravidez, qualquer acompanhamento, nós não vamos permitir que elas continuem na mesma situação. Já vamos entrar na reta final do nosso tempo. Vou pedir aqui uma ronda rápida e cada um de vocês dizer, perante tudo isto que ouviu, que prioridades é que têm que vir para o futuro. Mariana. Bom, eu julgo que ficou aqui claro um nível de consenso político e podemos avançar. É mesmo preciso, eu não me ia desconvidar do próximo Congresso, porque há outros temas que podemos, mas acho que um debate com as outras ordens profissionais sobre este tema acresce e contribui para o tal consenso profissional. Eu queria só dizer uma frase aqui final que é: nós agora ouvimos muito a ideia de que não vamos poder investir mais ou que esse trabalho de reforço, e nós temos muito mais enfermeiros do que tínhamos há 10 anos, já está feito. Mas a verdade é que para dar a resposta na comunidade, para dar a resposta nos cuidados de saúde familiares, para dar a resposta nos hospitais, para tudo isto, nós ainda vamos ter que crescer mais o número de enfermeiros e nós não podemos deixar criar a ideia de que já está. Porque para ir onde ainda não estamos a ir, e do ponto de vista dos cuidados da comunidade e dos cuidados de saúde familiares, há uma parte da resposta que ainda pode ser dada, nós temos que nos comparar com os outros países e perceber que ainda precisamos de mais enfermeiros no SNS e hoje em dia é quase proibido dizer isto e eu queria dizer. Não. Francisco, força. Bom, eu quero... Para terminar? É para terminar? É para terminar. Frase final. Podia dizer, guardei o melhor para o fim. É a prescrição. Não, mas de facto... Era a deixa. Não, o tema do debate era a autonomia, mas nós não devíamos e não devemos sequestrar toda a autonomia e toda a valorização dos enfermeiros numa questão pontual. Os enfermeiros são muito mais do que isso, há muito mais a fazer. Nós temos em Portugal, como aqui foi dito e muito bem, os melhores enfermeiros do mundo, mas isto tem o lado negativo, é que depois querem vir roubar-nos, querem vir buscar-nos os melhores enfermeiros e nós não podemos deixar. E para isso não acontecer, nós temos que continuar a valorizar a carreira. Este Governo reviu, como sabem, a carreira que estava estagnada desde 2009, com um novo acordo coletivo de trabalho, para que nós tenhamos esta inversão de tendência da imigração. Queremos que continue a baixar, não é fácil. São cada vez mais cativados os enfermeiros portugueses para irem para o estrangeiro, mas temos que fixá-los. E por isso é que temos hoje mais enfermeiros do que tínhamos em 2023. Temos também um aumento da confiança, como o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse, com mais 21% das consultas nos cuidados de saúde primários. E, portanto, nós temos que reforçar esta valorização, mais uma vez, que não se deve limitar a uma questão pontual, é muito mais do que isso. Aceito e muito bem esta proposta do Partido Socialista, alargar o debate, porque como sabem também, nas outras classes profissionais, nos nutricionistas, nos psicólogos, nos farmacêuticos, a questão da prescrição também é um tema que é trazido para os seus congressos e, portanto, nós não devemos fechar-nos, devemos sim fazer este caminho de convergência. Mais uma vez, da nossa parte do PSD, será sempre a convergir na defesa intransigente do trabalho em equipa, que é o pilar do Serviço Nacional de Saúde. Tudo contribui para isso, cá estaremos para defender e agradecer mais uma vez o convite à Ordem dos Enfermeiros e dar os parabéns a todos por estarem cá hoje e pelo vosso serviço a Portugal. Patrícia. Bem,
Eu gostaria de dizer que efetivamente não podemos tirar o foco do doente e de um modelo focado no doente. E aqui há tempos fui ao congresso das unidades de cuidados na comunidade e alguém da direção executiva dizia porque temos um modelo centrado nos profissionais de saúde. Eu discordo completamente nisso. Eu acho que temos ainda um modelo focado no doente e é isso que devemos continuar a ter, porque só assim justifica o amor à camisola que tem havido por parte de todas as classes de profissionais de saúde no SNS e aquilo que é trabalhar neste momento no SNS. Porque a valorização de qualquer carreira não pode ser só, ou não deve ser só monetária. Há muito mais a fazer-se e, nomeadamente, dar estas... A gente estuda, o dinheiro sai do nosso bolso e depois não conseguimos implementar aquilo para que estudamos ou as competências que que nós adquirimos e que nos são dadas. E isto também é frustrante e isto também nos desmotiva. E, portanto, há muito mais a fazer do que só valorização remuneratória dos profissionais de saúde no SNS. Como, por exemplo, o que é que acha que é mesmo prioritário? Tudo isto que nós falamos aqui. Nós vamos tirar uma especialidade, são-nos atribuídas pela Ordem dos Enfermeiros competências, mas depois no terreno nós não conseguimos implementá-las. E isso... Acho que todos os enfermeiros especialistas que estão nesta sala concordam com isso. Pagaram um mestrado e uma especialidade e não conseguem implementar. E, portanto, isso é uma das formas de valorizar uma carreira e de valorizar os profissionais. É que eles consigam, efetivamente, no terreno, fazer aquilo para que estudaram. Sim. Porque falamos aqui muito das urgências de obstetrícia. Eu acho que uma coisa que não faz sentido nenhum é termos um rácio, e dou um exemplo de 5 médicos numa urgência, mas porque estão só 4, a urgência fecha. Mas então porquê é que os enfermeiros não podem assegurar esse médico que está a faltar? É este passo que temos que dar e se calhar não encerrar urgências, mas dar um passo atrás e pensar o que é que os enfermeiros podem contribuir para a melhoria do SNS. Eu acho que é isso que está em causa, porque os enfermeiros ainda têm muito para dar nas suas competências e peço que não desmotivem de estudar, porque sei que às vezes não é fácil, custa muito, é muito caro os estudos de enfermagem da especialidade, mas não desmotivem, porque acho que estudar nunca fez mal a ninguém, devemos ser todos uns eternos estudantes nesta vida e, portanto, só temos é que, efetivamente, que os políticos consigam, e aqui, nossa culpa, implementar estas medidas dos enfermeiros e conseguir-lhes dar estas ferramentas no terreno. Mário, para concluir. Bom, eu acho que deste debate podemos tirar daqui várias prescrições, com exceção do Francisco. Podemos tirar aqui várias prescrições. A primeira é que nós estamos quase a representar 90% do Parlamento. Há aqui uma vontade que tem de ser concretizada de criar em Portugal o papel do enfermeiro de prática avançada. Não é uma ideia original, há em muitos países, mas é uma ideia boa. É uma ideia boa porque é isso que a evidência nos mostra. Os países que têm a figura do enfermeiro de prática avançada têm bons resultados em saúde e, portanto, prestam mais cuidados de saúde e é isso que nos deve motivar. A segunda prescrição, eu creio que tem que ver com a forma como nós devemos olhar para a saúde. Não podemos continuar a usar a saúde como um instrumento de luta política. Nós temos de despolitizar a saúde. Ainda hoje. Muito. Nós temos muito de despolitizar a saúde e isso é um trabalho importante. E temos também, isso não é apenas ao nível das corporações, é também ao nível da interferência política e partidária que acontece nas saúdes. E não estou apenas a falar das nomeações que acontecem nas diferentes unidades de saúde, que têm obviamente uma grande influência político-partidária, sobretudo partidária. O cartão do partido ainda continua a ser importante para determinar quem é que chega a conselhos de administração e isso está mal. Não é que alguém que tenha um cartão de um partido não possa almejar a ser membro do conselho de administração, mas tem de haver um outro critério que é mais importante que este, que é o mérito, as competências, Mas porquê é que isso ainda acontece o reconhecimento dos pares, tudo isso é importante. Porquê é que acontece isso ainda Por causa da politização da saúde, como continua a ser necessária a confiança política ao nível dos conselhos de administração, porque é necessário que aquela unidade de saúde não faça, no fundo, uma política contra aquilo que vem do Ministério da Saúde, é importante que esteja lá alguém que tenha confiança política e isso não devia ser o critério. Uma coisa é um assessor do gabinete do Ministério da Saúde, obviamente tem de haver confiança política. Outra coisa, uma unidade de prestação de cuidados de saúde não deveria ser necessária em Portugal, pela forma como o sistema está montado, infelizmente, isso ainda é necessário. Em terceiro lugar, eu acho que a terceira prescrição é que ainda há trabalho a fazer, a reconhecer organizacionalmente
Sim. a importância dos enfermeiros especialistas. E aqui não estou a falar da prática avançada, estou mesmo a falar dos enfermeiros especialistas. Tenho um caso particular de uma grande amiga minha que esteve 8 anos a trabalhar no Reino Unido, enquanto enfermeira, com cuidados oncológicos. Portanto, ela aprendeu muito do ponto de vista de cuidados oncológicos. Chegou cá a Portugal, candidatou-se a uma vaga no São João, foi parar a neonatal. Nada contra, mas quer dizer, é um desperdício de experiência e de competências. 8 anos a trabalhar, a especializar-se na área oncológica e vai parar a uma unidade neonatal. Isto é o sistema a não reconhecer estas valências de alguém que acumulou experiência. Não faz sentido nenhum. Claro que a questão remuneratória também é importante, mas nós que somos capazes de reconhecer isso. Eu creio que essa é a terceira prescrição e a quarta prescrição é, nós certamente temos diferenças ideológicas relativamente à forma como o sistema deve funcionar. A minha posição é que nós estamos todos juntos no mesmo barco. Um enfermeiro é igualmente capaz, trabalha no setor social, no setor privado ou no setor público, exatamente como um médico. Mas, para lá destas diferenças ideológicas que nós temos e continuaremos a ter, a política é assim, deve ser plural, devemos ter diferentes visões, eu acho que há aqui um caminho comum que nós podemos percorrer. Naqueles pontos em que nós estamos de acordo, então trabalhamos juntos e façamos acontecer. Portanto, deixo uma vez mais o repto aos meus colegas, façamos acontecer, vamos criar a especialidade, a figura de enfermeiro de prática avançada. Muito obrigado a todos e boa conferência. Senhor Bastonário, Eu vou acompanhar... sai daqui um caminho É verdade, de trabalho, eu vou não é? acompanhar Boa este promessa. caminho dos grupos parlamentares e este consenso relativamente a esta matéria. Eu gostava só para terminar, antes de mais agradecer a todos, naturalmente, dizer que não se resolve a falta de resposta mantendo de facto ainda estes bloqueios antigos e este pensamento antigo centrado muito em determinado profissional. A verdade é que a pergunta certa não é quem tradicionalmente fazia determinada função, a pergunta certa é quem tem competência para responder bem, com segurança e no tempo certo. E isto é fundamental. Esta questão é a segurança e o tempo certo. E agora vou completar só uma questão que eu agora um bocadinho ia dizer e que não disse. Na verdade, em todos os países onde avançamos com este conceito de prática avançada, os resultados são altamente positivos para as pessoas em termos de segurança dos cuidados e em termos de qualidade e as pessoas, e principalmente no indicador do tempo, porque o importante é nós, no tempo certo, conseguirmos responder atender àquela necessidade daquela pessoa. E os enfermeiros trazem exatamente esta possibilidade. Eu gostava só, porque o dia 12 de maio foi recente, e, como sabem, o lema deste ano foi enfermeiros empoderados salvam vidas. Isto quer dizer muita coisa. Quando, do ponto de vista mundial, internacional, o lema é enfermeiros empoderados salvam vidas, tem a ver principalmente com dois vetores que são essenciais. Por um lado, a questão da escassez de enfermeiros em todo o mundo, mas também cá em Portugal, conforme há pouco tempo foi dito aqui neste debate. Na verdade, nós precisamos de continuar este caminho de maior contratação e de reforço das equipas, aquele conceito que eu dizia de trazer mais enfermagem para o Serviço Nacional de Saúde, mas também para o setor privado e para o setor social, e este foco é importante, obviamente, termos um número suficiente de enfermeiros, mas também uma política de recursos humanos que os fixe e que os retenha no próprio sistema. E depois um outro vetor importante que também está no relatório que foi produzido, tendo por base a evidência científica, tem exatamente a ver com o tema deste debate, que é, no fundo, o subaproveitamento das competências dos enfermeiros. E, portanto, é um desafio gigante para a profissão, que os enfermeiros estão disponíveis para abraçar. Obviamente que a Ordem, e espero que brevemente possamos reunir e continuar este debate já em sede de Parlamento e avançarmos com uma iniciativa no sentido de, uma vez por todas, conseguirmos regulamentar esta prática de enfermagem avançada em Portugal. Muito obrigado a todos.
Estivemos aqui a discutir a autonomia dos enfermeiros, mas foi evidente o que tivemos aqui todos a falar foi desta capacidade de resposta do sistema de saúde, como tornar os serviços mais próximos, mais rápidos, mais eficazes e mais próximos das pessoas. Muito obrigada a todos os nossos convidados e muito obrigada a vocês que acompanharam atentamente este debate. Eu sou Sara Tainha, foi um gosto. Até à próxima. Obrigada.